Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Hoje vamos refletir sobre o sacramento do matrimônio, em consonância com os fatores da resiliência. Para você, caro ouvinte, que não participou dos programas anteriores, onde falamos dos fatores da resiliência, gostaria aqui brevemente de citar estes fatores que são ativados, que são trabalhados do ponto de vista terapêutico ou não em situação de crise. Então, em situação de crise, é importante que se tenha presente estes fatores, né? Para assim a gente entrar num processo terapêutico individual ou acompanhado. É importante ativar o otimismo, né, diante da situação de pessimismo, de estresse, de angústia, de inquietação, manter e desenvolver o otimismo, a fé, a esperança, né? É importante desenvolver a capacidade de aceitação, né? Aceitar aquilo que não se pode mudar. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Temos que resolver essa questão na nossa mente. As experiências passadas, em especial aquelas ruins, devem ser ressignificadas, trabalhadas e nos lançar na perspectiva presente e na perspectiva futura, né? Para isso é importante tomar decisões orientadas, né? Não tomar decisões inconsequentes, não nos deixar levar pela emoção, pelo calor da situação, mas ter a capacidade de tomar decisões orientadas. É importante deixar a condição de vítima. Na relação interpessoal, às vezes nos culpabilizamos, nos sentimos vítima, né? Vítima no processo familiar, vítima social, e queremos culpar os outros. Às vezes não temos a capacidade de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, de gerenciar a nossa própria vida, né? Precisamos estar nos ancorando aos outros. É importante estar em relação com o outro, mas dentro de uma relação responsável, consciente, madura, né? E o outro fator importante é a capacidade de construir rede de relações sociais saudáveis, né? Nesta rede de relações, aí é importante ter um bom relacionamento interpessoal na vida familiar, na vida profissional, na vida social. Então, quem eu trago para o meu ciclo de relação, para o meu ciclo de amizade? Então, quais as instituições que eu posso acionar diante de uma dificuldade pessoal ou dentro de uma dificuldade de outra pessoa que eu posso estar orientando, indicando, esclarecendo para esta pessoa. E o outro fator da resiliência, o sétimo fator, é o planejar o futuro. Então, caro ouvinte, então os fatores são otimismo, aceitação, tomar decisões orientadas, deixar a condição de vítima, assumir responsabilidade pela própria vida e construir rede de relações sociais saudáveis e planejar o futuro. Então, esses são os fatores da resiliência e nos perguntamos hoje como estes fatores contribuem para o desenvolvimento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio. Então, aqui é importante a gente fazer um pequeno esclarecimento. Dentro da Igreja Católica, a Igreja Católica reconhece o sacramento como, né, o matrimônio como sacramento. O sacramento, né, para que o matrimônio seja levado à condição de sacramento, é importante observar algumas propriedades essenciais, né? A propriedade, a liberdade e a unidade, né?
e a disposição de viver a vida toda, né? Então, a pessoa não pode ir para o matrimônio condicionada, né? Sobre condição, né? A pessoa não pode ir para o matrimônio com a disposição de viver, né, e constituir uma segunda família, né? Então, o matrimônio exige o desejo da unidade, da comunhão, né? E o desejo de, né, prolongar a família, a espécie humana. Então, isso é muito importante na vida conjugal, na vida matrimonial. Então, preenchido estas condições, né, nós vamos perceber que o matrimônio católico é muito rico e passou por muitas transformações até se chegar no rito atual que nós temos hoje, né? O rito do matrimônio, né? E dentro dessa perspectiva, o matrimônio como um sacramento exige uma preparação, né? Uma disposição, uma vocação para constituir assim esta unidade tão importante na comunidade, né? Você que ainda está pensando em constituir a sua família, então procure conhecer um pouco mais sobre o matrimônio católico, o rito, a liturgia, que é muito interessante, para que a gente possa, assim, dentro da família, fazer esta experiência bonita, né, da vida conjugal. Então, a Bíblia tem várias passagens interessantes sobre o sacramento, né, do matrimônio, né? E dentro destas passagens aqui vamos estar vendo algumas passagens, né, que podem assim nos inspirar, nos fortalecer numa compreensão teológica sobre o matrimônio. Em Gênesis 2:24, por exemplo, nós temos lá: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Veja esta disposição da unidade, da complementariedade, né? Se tornarão uma só carne, né? Então, esta comunhão de corpo, esta comunhão de alma, né? Então, é muito importante, né, quando a pessoa tem esta disposição de viver esta unidade na liberdade, né? Respeitando o jeito de ser do outro, né? Respeitando, né, as suas qualidades, aceitando certos defeitos e colaborando para o aprimoramento desses defeitos, dos contravalores, né, que faz parte da nossa vida, né? Na nossa vida nós temos valores e contravalores. Nós internalizamos coisas boas e coisas ruins. Nós enxergamos o que queremos e aquilo que não queremos, né? Faz parte da vida. Assim como o esforço, né, de conviver, de se harmonizar, né, dentro da vida conjugal. Então, esta passagem de Gênesis é muito interessante. Outra passagem interessante é de Eclesiastes 4, 9, de 10, né, e 12, que diz o seguinte: melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O seu companheiro é o cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente, né? Este é um livro aí, o livro de Eclesiastes, que trata um pouco da sapiência, da sabedoria, né? A coletânea de pensamentos, né, do povo de Deus, traz esta unidade. Quando duas pessoas se unem, né, então se fortalecem, né, e quando tem presença dos filhos, nesta família ainda é mais unificada, né? Outra passagem interessante de Colossenses, né, 3, 14, que diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, a família, né, o casal,
são chamados a vivenciar o amor, né? O amor nas várias dimensões, o amor enquanto eros, né? A dimensão sexual do amor, né? O amor enquanto filia, enquanto amizade, companheirismo, né? Respeito, o amor como ágape, né? O amor como esse desprendimento já praticamente da condição humana e entrega total ao Senhor, né? Na sua supremacia, né? E na nossa vida humana nós vamos passando por estas fases, né? Na juventude a dimensão do eros é muito forte, né? Depois, à medida que a pessoa já vai ficando adulta, a dimensão da amizade, né? Do estar junto, né? É bastante forte, de criar amizade, grupos. Então a dimensão do eros já vai ficando, né, ali como um valor subsequente, né? E à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, então a dimensão do ágape, da espiritualidade, do amor, do desprendimento, né, a pessoa passa a constituir uma unidade baseado em outros valores, né, que não eram mais os valores talvez de outrora. Então, na vida conjugal, a pessoa vai passando por fases também de aprimoramento, né, de aperfeiçoamento de acordo com a fase do desenvolvimento humano, né, de acordo com o tempo de convivência do casal. O casal é convidado a passar por várias turbulências, né, por vários momentos difíceis na vida. Não é fácil, né? Muitos não conseguem passar por essas transformações, por estas crises, né? Às vezes um quer, o outro não quer, e aí fica muito difícil. Às vezes entra a violência dentro da relação conjugal, aí as coisas começam a se complicarem, e diante disso, às vezes, a ruptura, né? A separação. Dentro da Igreja Católica, é importante que se diga que há a possibilidade da nulidade do matrimônio quando ele não foi elevado à condição de sacramento, né? Não preencheu as propriedades essenciais do matrimônio e, digamos que uma das partes ou as duas partes que se dispuseram a contrair o matrimônio foram com outras intenções que não aquelas próprias exigidas, né, para que o matrimônio seja considerado sacramento, né, o preenchimento das condições legais, né, que tem que ser feita, né, o proclama, né, as pessoas serem batizadas validamente. Se uma das partes não forem batizadas na Igreja Católica com comprovação, aí é feito o casamento misto, que é possível. Aí o casamento, dentro do casamento misto, ainda tem o privilégio paulino, a possibilidade de nulidar o matrimônio, ou seja, o matrimônio porque uma da outra parte não recebeu o batismo católico. Então, um dos primeiros preceitos é que o casamento seja feito entre pessoas batizadas. Então, uma pessoa que não é batizada na mesma fé católica, então se faz um casamento misto, mas aí ela já encara o sacramento, não encara o matrimônio com a mesma disposição que o católico, né, que tem uma formação, encara, né, como sacramento, né? Então essa é uma diferença muito grande. Então se há matéria, né, é possível anular um matrimônio católico porque ele não foi elevado à condição de sacramento. Quando há o sacramento, só Deus é que separa. Então, né, não é possível a separação, não é possível a nulidade. E gostaria aqui de dizer que dentro do trabalho pastoral é muito importante, né, que a diocese tenha um órgão competente que possa trabalhar junto com a pastoral familiar esses processos de nulidade matrimonial,
Cada vez mais está se tornando comum os casais que estão numa segunda união, né? Às vezes casaram na primeira união na igreja, né? Se separaram e pedem uma bênção matrimonial, né? Então pedem uma bênção matrimonial porque não podem contrair o matrimônio pela segunda vez, né? Dentro da nossa igreja. Para que isso seja possível, é preciso anular o primeiro. E para anular o primeiro, precisa entrar com um processo de nulidade matrimonial. E para entrar com um processo de nulidade matrimonial, o bispo precisa ter uma câmara, né, eclesiástica, né, que colabora, né, que dentro desse trabalho pastoral para a nulidade do matrimônio, de acordo com as normas da igreja, né, que vai trabalhar um pouco isso. Então, lembro bem no tempo do Dom Franco, ele se esforçou, né, para trabalhar a Câmara Eclesiástica. Ainda uns processos foram anulados ainda no tempo dele. Então ele tinha muito essa preocupação pastoral, né? Então, a partir de 3 anos de separação do casal, então era possível entrar com um processo de nulidade. Se fosse encontrado matéria canônica, né, no processo matrimonial, então era feito um julgamento. Esse julgamento depois era enviado com a sentença para São Luís. Se uma das partes quisessem recorrer, poderia recorrer ao Tribunal Eclesiástico de São Luís, né? Tinha um prazo, né, para recorrer, senão o processo era arquivado e era informado as paróquias onde aqueles que entraram com o processo foram batizados, informando que o seu matrimônio foi anulado, né? Foi anulado. E sendo anulado, é registrado no livro de batismo, e a partir daí é possível expedir uma segunda certidão de batismo para fins matrimoniais, né? Lembramos que quando a pessoa casa, é feito o proclama, né? Tem um prazo, e nesse prazo é feita uma investigação sobre o batismo daquelas pessoas. A comunidade ou a paróquia onde a pessoa foi batizada tem que ser informada, né? Tem que ser informada, e o pároco tem que registrar em livro, né? Tem que expedir uma certidão para fins matrimoniais, e quando é realizado o matrimônio, né, o pároco tem a responsabilidade de informar a paróquia onde a pessoa foi batizada, para que, né, o outro pároco assine lá no livro, faça uma observação que a pessoa contraiu o matrimônio. Assim, não pode ser expedido uma segunda via. A gente sabe que tem pessoas de má fé que às vezes procura burlar as normas, casa num lugar e chega querendo casar em outro. Então é importante ter bastante cuidado nesse sentido, né? E constituir uma unidade a partir da verdade, né? Porque se a gente constrói uma unidade a partir da falsidade, de uma casa construída na areia, ela não se sustenta. É isso aí, caro ouvinte, estamos aí conversando sobre o sacramento do matrimônio e vendo a sua relação com a resiliência. Por enquanto, estamos aqui vendo um pouco das formalidades canônicas, das exigências do matrimônio. Então, agora nós vamos, caro ouvinte, ouvir uma música para assim refletir e pensar sobre este sacramento tão importante, que é o sacramento do matrimônio, né? Vamos ouvir aí uma música de Jorge Trevisol, Histórias de Vida. Quantos caminhos trilhados e outros deixados para chegar aqui.
Quantas histórias vividas, memórias que a vida guardou só pra si. Sábias e loucas lembranças que a mente não cansa de recordar. São flores colhidas na estrada, são marcas sagradas, a alma é quem traz. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem, vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém. Quando será que o amor vai triunfar sobre a dor do coração de quem tem medo de viver? Eu vi o céu se abrir, o sol nascer bem feliz no coração de quem deixou a esperança ressurgir. Quantas pessoas queridas marcaram a vida de todos aqui. Traços deixados no rosto traduzem o gosto do amor que existiu. Brilha nos olhos de muitos a luz do infinito que está em cada um. Ninguém nunca esteve sozinho, bendito é o caminho que nos torna um. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem, vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém. Quando será que o amor vai triunfar sobre a dor do coração de quem tem medo de viver? Eu vi o céu se abrir, o sol nascer bem feliz no coração de quem deixou a esperança ressurgir. Esperança ressurgir. Você está ouvindo Saúde Mental e Resiliência na sua Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, trabalhando e refletindo sobre a resiliência em consonância com os sacramentos da Igreja. Hoje, de modo especial, estamos falando sobre
o sacramento do matrimônio, né? Nesta ordem cronológica, já aprofundamos os 6 sacramentos e estamos agora concluindo este bloco com o sacramento do matrimônio. Estamos aí trazendo algumas passagens da Bíblia que nos ajudam assim a pensar, a refletir sobre a vida conjugal. Vimos algumas formalidades importantes para contrair o matrimônio. Importante o matrimônio católico, é importante que a pessoa seja batizado, né, que a pessoa tenha feito a Eucaristia, que a pessoa tenha recebido o sacramento da crisma, além de outros sacramentos, do sacramento também da confissão, né, da reconciliação, né, que é muito importante. Então, e aí vem o sacramento da maturidade, o sacramento que vai dar base à constituição da família, né, a família humana, o homem e a mulher que se unem pelos laços sagrados do matrimônio. E nós vimos aqui algumas passagens. Gostaria de trazer agora uma passagem de Corinto, né, 13, 4 a 7, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então essa passagem de Paulo, né, é uma passagem iluminada sobre o amor, né? E o amor cristão nos leva a refletir sobre a alteridade, né, o respeito do outro, tendo como exemplo a Santíssima Trindade, que vive a comunidade plena, onde cada um tem a sua missão, um participa do outro, da missão do outro, e há assim a comunhão plena. Então, você que ama, sinta-se feliz pelo fato de amar, não por querer apropriar-se do outro. Cada um é inefável, né? Cada um é um mistério, né, que deve nos impulsionar a conhecer a cada dia, né? Ninguém conhece ninguém, ninguém domina ninguém, ninguém é propriedade de ninguém. O que nós podemos fazer é partilhar a nossa vida, partilhar um pouco da nossa existência, partilhar um pouco do nosso ser com o outro. O outro, enquanto ele permanece um mistério a ser conhecido, a ser desvendado, nos impulsiona no nosso relacionamento cotidiano, né? O desejo de estar com o outro, de querer saber do outro, né? De não perder o interesse pelo outro. Quando a pessoa já acha que domina, que conhece, que sabe, e que cria esta sensação pessoal, ou não tem a disposição de ir no mundo do outro, se encantar com o outro, procurar ajudar o outro nas suas limitações, então a pessoa vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor da convivência, que é essencial, né, na vida conjugal. A dimensão do perdão, da tolerância, do recomeço, né, é muito importante. Quer dizer, fazer opção pela pessoa e não pelo pecado, né? Se colocar nessa condição de aprimoramento constante, de revigoramento da fé, revigoramento do amor, né? Isso nos enche de alegria. Então, nós estamos falando, caro ouvinte, aqui da Rádio Boa Notícia, sobre o sacramento do matrimônio e como ele pode ajudar a desenvolver a resiliência. Então, é importante que o casal, na sua vida conjugal, procure desenvolver alguns fatores importantes ou ativar alguns fatores importantes para a superação de crise, de instabilidade. Entre estes fatores, a importância do otimismo, né? Manter a esperança, a fé, o desejo
né, de melhorar, criar uma realidade melhor na sua perspectiva mental, na sua perspectiva emocional. Esta capacidade de aceitar aquilo que não se pode mudar e recomeçar sempre, né? Recomeçar sempre. A capacidade de não se sentir vítima dentro da relação conjugal, não ser vitimizado, né? E também não explorar a pessoa para que ela se sinta vítima do processo, né? A capacidade de construir uma amizade, uma relação social saudável, né? De companheirismo, de respeito, de amizade, de consideração, né? A capacidade de tomar decisões orientadas, né? Dialogar, né? Conversar com o outro, né? Pedir a opinião do outro, né? Isso é muito importante quando se quer criar comunidade, quando se quer criar unidade, quando se quer criar família, né? Então é importante a participação do outro, né, nas decisões, mesmo que ele não seja um especialista ou ela não seja um especialista no assunto, né? Peça a opinião, né? Deixe que a pessoa se expresse, deixe que ela se sinta também envolvida naquilo que acontece, né? Lembre-se que você abre mão do seu eu para constituir um nós, né? Esse nós que se revela nos filhos, nesse nós que se revela no projeto que a família constrói. Então, o projeto não é meu, o projeto não é teu, o projeto é nosso. Isso não quer dizer que cada um não tenha os seus projetos pessoais, mas esses projetos pessoais têm que serem dentro do nós, né, em comum acordo, porque o importante é a comunidade. Porque senão não adianta criar uma associação humana, quando se pensa no direito civil, né, ou uma associação divina, com os fundamentos bíblicos, teológicos, né, de viver o amor, né, de viver a graça de Deus dentro da vida conjugal. Então é importante a complementariedade, né, a participação do outro para o enriquecimento da vida familiar. Então, caro ouvinte, você que está aí vivenciando o matrimônio, né, esse sacramento tão importante, né, na vida, né, que dão assim a base da nossa sociedade, procure desenvolver os fatores da resiliência, ativar estes fatores para que você possa viver melhor com seu companheiro, com a sua companheira, né? Bem, dentro da liturgia católica, nós vamos ter o matrimônio vai passando aí por várias transformações, né? Se a gente olhar a história do matrimônio, for ler constantemente, nós vamos perceber que a celebração do matrimônio cristão no tempo aí por volta do século IV, do século IX, foram passando por muitas transformações, né? Em alguns períodos a gente pode destacar nesse sentido, né? Até chegar à paz constantiniana, né? A paz constantiniana, né, do século IV, né? E a época carolíngia, né, o período ali do século XIX, né, o Concílio de Trento, né? Do Concílio de Trento, né, ao Concílio Vaticano II, período posterior do concílio. Então, aí nós vamos ter o matrimônio, né, que tem estudos interessantes sobre isso. Infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar esse tema, né? Nós vamos perceber, por exemplo, como era o matrimônio na Grécia, em Roma, né? Como o matrimônio vai influenciar o matrimônio cristão, né? De acordo com a célebre frase da carta de Agneto, né? Casam-se
como os demais homens, né? O matrimônio cristão celebra-se segundo os usos, né, que acabamos de descrever, né? Ele vai dizer que a igreja estava de acordo, né, com a concepção jurídica romana, né, que definia o matrimônio segundo o consentimento, né? Segundo o consentimento. Então, essa concepção vai ser muito importante no matrimônio, o consentimento das partes, né? O uso da liberdade, né? Então, por isso que se pergunta se tem alguém contrário, né, ao matrimônio, né? Se as pessoas estão ali de livre, espontânea vontade, né? Se não estão ali coagidas, né, por a parte da família da noiva ou do noivo, ou se estão sendo coagidos por um outro aspecto interno ou externo, né? Então se pergunta, se interroga, né, para que possa contrair o matrimônio com liberdade, né? Com liberdade. Então nós vamos percebendo que o matrimônio vai chegar a Milão, a Diocese de Milão vai dar uma grande contribuição nesse sentido, né, do uso do rito para o aprimoramento do rito que nós temos hoje, e vai sofrendo transformações, né? Até chegar no rito que nós temos hoje, né? Então o sacramento do matrimônio, como ele é entendido hoje, é uma constituição, né, bastante posterior, né, depois do Concílio Vaticano II, que vai pegando alguns elementos do Concílio de Trento e vai aprimorando cada vez mais o sacramento do matrimônio, né? O matrimônio não pode ser mais às escondidas, não pode ser culto, não pode ser por imposição. O matrimônio tem que ser anunciado, né? Os proclamas, tem que ser algo público, feito dentro da igreja, não pode ser mais feito nas casas, como era antes, ou em outros lugares. Então, vai se dando um caráter sacramental, um caráter eclesial ao sacramento do matrimônio, né? Dando mais dignidade a esse sacramento importante para a vida da nossa comunidade de fé. Isso aí, caro ouvinte, nós estamos aqui conversando sobre o matrimônio. Vamos ouvir aí uma música de Padre Zezinho, ó, Meu Bom José, né? Meu Bom José, que contrai aí o matrimônio com Maria, e dessa unidade, né, vem assim Jesus, o nosso Salvador. Então, José teve o seu papel importante, né, no processo, né, de redenção da humanidade, na constituição da família de Nazaré. Ouçamos Meu Bom José com Padre Zezinho. São José amado, essas são as mais belas canções do Padre Zezinho. olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas as mais belas, toda a sua Galileia. Casa com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. Nada disso acontecia, mas foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Com José você podia ter muitos filhos com Maria, e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia.
Será que o bom José, esse teu povo, um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo. Desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Aqui na 91 FM, saúde mental e resiliência. Boa Notícia FM. Isso aí, caro ouvinte, estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência, conversando sobre o sacramento do matrimônio, como o sacramento do matrimônio contribui para o desenvolvimento da nossa resiliência e aprimoramento pessoal, consequentemente na nossa saúde. Nós estávamos falando que o sacramento do matrimônio ao longo da história tem passado por várias transformações, né? O matrimônio cristão na Reforma Tridentina, por exemplo, era marcado com o desejo de assegurar a liberdade do consentimento da esposa e, sobretudo, de acabar com os matrimônios clandestinos, né? Isso motivou o Concílio de Trento, né, a declarar inválido o matrimônio celebrado sem a presença do pároco, né? Então, os cristãos, né, que casavam em segredo, às escondidas, sem o consentimento, a permissão do pároco, então era considerado inválido. Isso trouxe, né, consigo a generalização da fórmula precedente, né? Ergo vos coniugo, né? Eu me junto a você, né? Com a fórmula sacramental, né? Com essa fórmula sacramental, ambos os fatos motivaram que o sacerdote ocupasse um lugar indispensável na celebração do matrimônio, como testemunha, né? Qualificada, né? Certamente Trento, né, o Concílio de Trento, não pretendeu abolir os rituais locais e, de fato, muitas dioceses continuaram ainda usando os seus usos particulares, o seu rito particular. Mas a partir do século XVII, né, a Igreja começou a generalizar o uso, né, do ritual romano, consequentemente a fórmula própria para o matrimônio. Conforme o ritual romano, o matrimônio não era mais celebrado diante, né, mas dentro da igreja, né? Então, antes o matrimônio era celebrado ali na fachada da igreja, né? Então, aí houve uma mudança grande. Então, o matrimônio começa a ser celebrado dentro da igreja, antes da celebração da missa, né? Era celebrado antes. O esquema da celebração era um pouco simples, né? A gente pode aqui elencar alguns pontos, por exemplo, a manifestação do consentimento, né? As perguntas feitas pelo sacerdote, né? Na manifestação do consentimento era perguntada, a pessoa respondia sim, né? As perguntas do sacerdote, né? Que interrogava, né? Segundo ponto, né? A união das mãos, né? Com a fórmula ergo vos coniugo, né? Uma expressão latina, né? Que vai dizer eu vou me juntar a você, né? E a aspersão, né? Um terceiro aspecto importante era a bênção das alianças, né? A bênção das alianças que o esposo entrega à esposa, né? Que o Senhor abençoe estas alianças em sinal de amor e de fidelidade, né?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a bênção das alianças, né? Depois, alguns versículos e uma oração conclusiva era feita para, assim, terminar este momento. Em seguida, né, celebrava-se a missa do matrimônio, né? Não possuía mais prefácio, né, próprio, e a bênção do noivo era realizada depois do Pai Nosso. Bem, então, com o Concílio Vaticano II vai haver algumas mudanças, né? Então, nós vamos ter aí a Sacrosanto Concílio, né, que vai dar algumas orientações nesses sentidos, né, sobre o matrimônio, a respeito da fórmula, né? Então, alguns aspectos que a gente pode estar mencionando aí: revisar, enriquecer o rito, de modo que expressasse a graça do sacramento, né, e inculque com maior clareza os deveres dos esposos. Então, a Sacrosanto Concílio vai trazer esse aspecto, né? Conservar os costumes, os ritos legítimos das diversas regiões. Então, abre um espaço, né, para que a igreja, né, dentro da sua diocese, tendo em vista os costumes locais, de acordo com o bom senso, né, das orientações cristãs, se pode estar incorporando, né? Então, outro aspecto é dar uma ampla margem às conferências episcopais para que pudesse, né, preparar o seu rito próprio, né, que respondesse às necessidades locais. Então, a Sacrosanto Concílio vai trazer este aspecto aí importante no matrimônio. Então, o matrimônio, né, deve ser celebrado ordinariamente dentro da missa ou em um contexto de celebração da palavra, né, na Sacrosanto Concílio, ali no número 78. Então, vai colocar essas duas possibilidades: o matrimônio realizado dentro da missa, antes não era assim, né, e o matrimônio com a celebração da palavra. Então, é outro aspecto que pode ser feito, né? Então, por exemplo, se a celebração é mista, né, aquilo que eu falava antes, então, onde uma das partes que não é católica não vai comungar, então fica um pouco constrangido, né, se uma parte comunga, a outra não. Então, por conveniência, às vezes é a celebração da palavra, né? Mesmo assim, na celebração da palavra, pode distribuir a Eucaristia. Então, mas essa é uma questão que quem está preparando o matrimônio, o padre, na sua conversa, tem que resolver com aquele que está recebendo o casamento misto, né? E dependendo da situação, ele pode liberar a parte, né, que contraiu o matrimônio, comungar, embora o marido, né, não comungue ou participe de uma outra igreja que não a católica, que não está em plena comunhão com a igreja católica. Aí o padre pode permitir que, na sua orientação pastoral, que a noiva ou o noivo que é católico possa comungar. Então, é uma questão bastante delicada, né, que tem que ser ajuizado. Bem, então nós vamos aí, caro ouvinte, né, ouvindo mais uma música, né, que nos ajuda assim a pensar sobre o matrimônio. Aqui nós estamos vendo algumas dicas, algumas orientações que nos ajudam assim a refletir sobre o matrimônio, né, e ver a sua corresponsabilidade pessoal, coletiva, né, institucional. Eu gostaria de, chegando assim no final de mais esse programa, oferecer uma música, né, que é uma música que é assim, é uma base para a nossa reflexão, para a nossa meditação, que nos ajuda a cada dia a pensar sobre a nossa família, sobre a família que queremos construir, né, que é a oração da Sagrada Família. Então, vamos ouvir a música aí, a oração da família, né, e pedir que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que nos ajude assim a manter a nossa esperança no desejo de revigorar, de fortalecer a nossa família, para que a nossa sociedade, para que a nossa igreja possa se fortalecer cada vez mais.
Eu desejo a todos uma boa noite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.